Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Clima quente na CPI das enchentes, depoimento de secretário especial de Ordem Pública irrita os vereadores. CPI das obras inacabadas faz vistoria nas encostas da Avenida Niemeyer. Nos parece que a obra está num ritmo muito mais lento do que justifica uma emergência e justifica uma ação numa via tão importante para a cidade como essa. E o Rio se prepara para receber a maior livraria flutuante do mundo. Tem já entrado em contato com várias pessoas, com organizações, conhecendo as necessidades do Rio de Janeiro, e a gente tem já feito vai fazer doações a diferentes organizações, escolas, projetos sociais. Não saia daí, a gente volta já. Veja no próximo Rio TV Debate quais os rumos do Carnaval Carioca. Teremos mesmo a Cidade do Samba 2 e o anunciado Carnaval Fora de Época? Com a gente aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto estarão o secretário estadual de Cultura, Juan Lira, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Wallace Palhares, e o vice-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, Hélio José Alves Júnior. Eu te espero aqui no Rio TV Debate. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a audiência da CPI das enchentes. O clima esquentou após o secretário especial de Ordem Pública, Coronel Paulo César Amêndola, afirmar que não tem como provar se as 16 mortes ocorridas durante os temporais do início do ano foram provocadas pelas chuvas. A declaração revoltou os vereadores que acusaram o secretário de debochar da CPI. Entre os convocados pela CPI das enchentes estavam a secretária municipal de saúde, Ana Beatriz Araújo, o secretário municipal de Ordem Pública, Paulo César Amêndola, e o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Edson Tavares da Silva. Foi uma sessão marcada por polêmicas. O primeiro tema foi sobre a localização da Defesa Civil na estrutura municipal. Os vereadores quiseram saber a que secretaria a Defesa Civil responde. A temperatura começou a subir quando a vereadora Tereza Berger perguntou sobre a saída de 10 funcionários da Defesa Civil que foram distribuídos por outros órgãos da Prefeitura. A saída dos engenheiros da Defesa Civil por um breve tempo, sem função específica, e agora contribuindo com outras áreas importantes da Prefeitura, e depois que eles saíram, isso o nosso subsecretário de Proteção e Defesa Civil poderá esclarecer melhor, os resultados, ou seja, a eficácia do serviço aumentou. O senhor está afirmando que a presença desses engenheiros que saíram da Defesa Civil estavam atrapalhando a produtividade? Isso é o que a senhora está falando. Não, quem disse foi o senhor em números. Desculpe, é o que a senhora está falando. A sessão esquentou mesmo quando o vereador Tarcísio Mota, presidente da CPI, citou os 16 mortos nos temporais entre fevereiro e abril de 2019. O secretário Paulo César Amêndola argumentou que não sabia se todos tinham mesmo morrido por causa da chuva. O senhor está falando com um policial experimentado. Então, falando com um policial experimentado, nós temos que aferir, levantar, investigar como se processou a morte cada uma dessas 10 pessoas. Todas morreram em função dos temporais que caíram sobre... Falando. Não. Não, senhor, o senhor está falando. O senhor me permite. Sim, eu estou falando, mas não é uma mera opinião. Não. Isso aqui é o dado. Vereador, cadê o documento aqui? O senhor disse que 10 pessoas morreram, ponto. De infarto, pelas chuvas, afogado. O que eu quero dizer é que o senhor foi absolutamente desrespeitoso ao ignorar que esta CPI trabalha há meses estudando o que está fazendo. É o senhor que tem responsabilidade a explicar por que é que a Prefeitura não evitou a morte dessas 10 pessoas. Tem gente morrendo, não tem área mapeada, secretário. E o senhor vem dizer que eu não sei, podem ter morrido por qualquer coisa. Eu lhe perguntei de pessoas que morreram em função das chuvas. O vereador Renato Cinco, relator da CPI, disse que estava estarrecido com o que estava ouvindo. O senhor, como responde pela Defesa Civil, o senhor tem alguma responsabilidade pelas suas mortes, nem que seja moral. O senhor teve a preocupação de saber por que essas pessoas morreram? Posso responder? Então, é o seguinte, eu não fiz a investigação, não levantei um a um, simplesmente por questão de competência legal, atribuição minha. Eu não posso fazer uma investigação da morte das pessoas por mera questão que eu quero fazer, porque a minha sensibilidade... Não, eu não tinha competência, não há competência legal
dentro do quadro de competência da CEOP para fazer tal tipo de trabalho. E no final da sessão, uma nova polêmica, quando a discussão era sobre o sistema de alarmes nas favelas cariocas durante os temporais. 2 pessoas morreram num deslizamento no Morro da Babilônia, no Leme, onde as sirenes não funcionaram. Eu não estou vendo, a meu nível, nexo entre a sirene tocar, há uma expectativa, com certeza, entre a sirene tocar e a morte da pessoa. Isso é um escândalo, secretário. O senhor não pode dizer isso aqui. O senhor não pode dizer isso aqui. Desculpa. Essa frase será tirada da taquigrafia e encaminhada ao Ministério Público para que ele avalie sua responsabilidade objetiva, porque o senhor sequer conhece o parâmetro mínimo básico do funcionamento das sirenes que não tocaram quando 3 pessoas morreram, secretário. Para os vereadores que fazem parte da CPI, ficou clara, mais uma vez, a falta de planejamento e coordenação da Prefeitura na prevenção e no combate às enchentes. E tudo isso, segundo eles, foi agravado pela falta de cumprimento do orçamento municipal. Nós tivemos a preocupação de montar um orçamento baseado em prioridades. Trabalhamos durante 3 meses, conversando com cada secretaria, estabelecendo suas prioridades e o recurso necessário para cada uma, mas infelizmente, logo após a aprovação desse orçamento, ele foi desmontado e não foi seguido conforme a orientação dessa casa. Eu percebi uma demonstração de muita ignorância, tanto do secretário como do subsecretário, sobre os problemas, né, das enchentes na cidade, sobre os problemas estruturais da secretaria, sobre qual protocolo seguir. A gente descobriu o absurdo que a Prefeitura não tem nenhuma política para a Defesa Civil na cidade do Rio de Janeiro, em que o secretário de Ordem Pública e o subsecretário de Defesa Civil não sabem das coisas. Foi abismal, foi muito espantosa essa sessão, porque a gente prova, a partir desta sessão, como é que não há a decisão política da Prefeitura de preparar a cidade para as chuvas, para evitar que aconteçam mortes. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram vários projetos de lei, entre eles o projeto de emenda à lei orgânica de autoria dos vereadores Dr. Gilberto, Felipe Michel e professor Célio Luparelli. O projeto de emenda aprovado por unanimidade em segunda discussão dispõe sobre a visitação do vereador nas repartições públicas municipais. O vereador tem um papel fiscalizatório e, portanto, ele não tem que avisar, ele tem que ir, claro, com toda a educação, com toda a cortesia, mas entrar e exercer o seu papel democrático de acompanhar as políticas públicas que estão exercidas nos equipamentos da Prefeitura. O projeto de lei de autoria do vereador Leonel Brizola, que dispõe sobre o parcelamento da multa pelo não pagamento da taxa de vistoria dos taxistas, também foi aprovado em segunda discussão. Esse parcelamento da multa da vistoria permite que o taxista continue rodando, consiga ter o seu dinheirinho para poder pagar as multas. Caso contrário, quando ele é impedido, ele fica sem trabalho. E a gente não pode ter uma medida tão assodada no momento de disparidade de armas nesse sentido entre táxi e aplicativos de transporte, como a gente mesmo discutiu aqui e foi provado pelo estudo da COP aqui na Câmara de Vereadores, uma audiência pela Comissão de Transporte, que está tendo um assodamento absurdo desses aplicativos, competindo inclusive com o transporte público. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a retomada do programa de incentivo à quitação de débitos com o município, o Concilia Rio 2019, foi aprovado em segunda discussão por 34 votos a favor e 8 contra. Na sequência da sessão, os parlamentares também discutiram e votaram o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município. O projeto, que recebeu emendas do Poder Executivo, dispõe sobre a extinção do Instituto da Incorporação dos Funcionários. Determinados setores, categorias, grupos que têm algum acesso na conjuntura política, setores governamentais tentam fazer alguma estratégia para não perder direitos. E aqui eu acho que é disso que se trata. Por isso, votei a favor em primeira e votarei a favor na segunda discussão deste projeto,
porque ele, na verdade, é uma tentativa para um grupo de servidores municipais de não perderem direitos que já lhes são devidos. Esse projeto foi objeto de ampla discussão. Tivemos a oportunidade de trazer aqui diversas secretarias e diversas entidades de diversos segmentos da Prefeitura, e todos eles, sem exceção, puderam dar a sua contribuição e chegamos num texto que eu tenho certeza que não vai ser questionado, porque é um texto que vai ao encontro do que diz a Constituição Federal, é um texto que vai ao encontro do que diz a Lei Orgânica do Município e de iniciativa única e exclusiva do Poder Executivo. Estamos aqui precisando sempre enfatizar a necessidade de servidores do município que trabalham para o povo e precisam das ferramentas necessárias. Servidores do município que representam a Prefeitura do Rio de Janeiro para o povo, mas não têm o respaldo da Prefeitura do Rio de Janeiro para produzir eficiência nas suas ações. Após a discussão, o projeto foi aprovado por 46 votos favoráveis e 1 contrário. A CPI das obras inacabadas fez nesta quinta-feira uma vistoria nos canteiros das encostas da Avenida Niemeyer. A comissão recebeu denúncias de que o trabalho estaria atrasado devido à falta de pagamento a operários. A Avenida Niemeyer está interditada ao trânsito desde o dia 28 de maio. O cenário é um dos cartões postais mais bonitos da cidade. Mas para quem precisa passar por aqui todos os dias, não está nada fácil. A sensação é de total descaso e abandono. Uma via importante para a gente, né? Já é um difícil acesso quando a via funciona, porque até as 10h30 ela é fechada, num sentido só, entendeu? Aí tem que fazer um retorno na Rocinha para poder vir para cá. Essa via está fazendo muita falta. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Obras Inacabadas da Câmara chegou cedo na Avenida Niemeyer, zona sul da cidade, para vistoriar o andamento das obras de contenção da encosta que veio abaixo por conta de um temporal. O local já estava interditado desde 2016, depois que um outro trecho da via desabou, deixando 2 mortos. O contrato para a execução da obra é emergencial, mas até agora apenas 30% foi executado. O custo de uma parte da obra chega a 5 milhões de reais. O presidente da CPI, vereador Fernando William, veio constatar as denúncias de que a obra está praticamente paralisada por falta de pagamento. Em alguns trechos da via, o cenário era assim: máquina parada e poucos funcionários trabalhando. Pela observação que conseguimos obter, realmente nos parece que a obra está num ritmo muito mais lento do que justifica uma emergência e justifica uma ação, né, numa via tão importante para a cidade como essa. Para o presidente executivo da Associação das Empresas de Engenharia, Luiz Fernando Santos Reis, o prazo para a conclusão da obra está se esgotando. Realmente essa obra era para estar com muito mais efetivo de pessoal, equipamentos para superar os problemas. Quando indica um, deve ter 2 para superar, porque a obra é emergencial. Essa via é fundamental para a cidade, então ela não pode ser tratada como uma obra qualquer que quebra e não tem replacement para isso. Ela tem que ser atacada num outro ritmo que infelizmente a gente não viu aqui hoje. Agora o presidente da comissão pretende ouvir um representante da prefeitura para saber por que uma obra emergencial tão importante para a cidade caminha num ritmo lento. Nós vamos estar com o secretário de Infraestrutura e Obras, primeiro para saber, né, dele, oficialmente, o que está acontecendo. Né, e até, no limite das nossas possibilidades, tentar, de alguma forma, contribuir, né, para que essa obra possa ter, né, efetivamente a ação de emergência que justificou a sua contratação inicial. Lei aprovada na Câmara do Rio isenta de multas de trânsito os condutores de veículos de urgência. Vereadores aprovam em primeira discussão a proposta que garante a incorporação de gratificações aos servidores do município. Comissão de Educação da Câmara do Rio realiza audiência pública em Rocha Miranda. Técnicos do Tribunal de Contas do município são ouvidos pelos vereadores da CPI da Transolímpica. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar Petra fala sobre o projeto de lei que prioriza a realização de convênios para incluir o ensino de artes marciais nas escolas públicas. E você vai ver no próximo bloco.
tudo pronto para a chegada ao Rio da maior livraria flutuante do mundo. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário, passando pelo plenário da Câmara Municipal, além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A CPI da linha amarela ouviu nesta quinta-feira a controladora geral do município. Ela apresentou um estudo sobre o fluxo de carros na Via Expressa. Entre os vereadores, não há dúvidas de que a tarifa do pedágio da linha amarela está acima do valor ideal. Os vereadores querem entender a diferença de números referentes aos contratos da linha amarela, o que justificaria o aumento nas obras de 221 milhões para mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Márcia Andréa dos Santos Pérez, da Controladoria Geral do município, afirmou que o valor total já teria sido recuperado pela empresa em 2015. Ela ressaltou que isso significa prejuízo aos usuários. Foi destacado que o real fluxo da linha amarela entre 98 e 2018 apresentou uma variação positiva, o que aponta um desequilíbrio a mais para o lucro da empresa que administra a linha amarela. Hoje já há uma contradição entre os números apresentados pela Lanza, que é em torno de 100 mil, e da Prefeitura, 117 mil, o que já é um complicador em si. Mas mesmo considerando o número da Prefeitura, seriam 45 mil automóveis a mais, né, segundo dados da própria Lanza. E não houve reequilíbrio econômico e financeiro em favor da Prefeitura, em favor dos transeuntes, as pessoas que pagam o pedágio. O estudo da Controladoria Geral do município será encaminhado ao TCM. O Tribunal de Contas do município tem até o próximo dia 20 para finalizar um relatório. Os vereadores não têm dúvida de que o pedágio da linha amarela está acima do valor ideal. O valor cobrado, ele é exorbitante. Isso na pior das hipóteses. O que nós precisamos ter a certeza, aí o Tribunal de Contas, pelo seu corpo técnico, a qualidade deles, vão nos ajudar a ter a certeza de qual é o valor que a gente precisa chegar aí como um correto, um mais real e mais prudente. Então vamos aguardar a análise dos técnicos. Eu acredito que no final do mês a gente já vai poder estar se debruçando sobre esse assunto aqui. Depois do sucesso de público da Bienal do Livro, o Rio de Janeiro se prepara para receber uma livraria flutuante no Pier Mauá. A maior livraria flutuante do mundo está se preparando para atracar no Rio de Janeiro. De 19 de setembro a 6 de outubro, os cariocas poderão conhecer os 9 andares do Logos Hope, navio biblioteca coordenado por uma ONG alemã cristã que, desde 1973, já percorreu mais de 150 países e territórios, expondo e oferecendo publicações de temas como ciência, esporte, gastronomia, romance, religião e literatura infantil a preços acessíveis. Os 5.000 títulos serão trazidos por uma tripulação formada por quase 500 pessoas de 65 nacionalidades diferentes. Desde o capitão ao faxineiro, todos são voluntários. O navio Logos Hope é um navio que já tem dado voltas ao mundo por vários anos. Nós pertencemos a uma organização chamada GBA Ships, que em inglês é Good Books for All,
que é Bons Livros para Todos, e essa organização já teve 4 navios passados, o Logosop é o 4º navio, e desde a década de 70 nós temos visitado vários portos no mundo, vários países no mundo. O Brasil já recebeu a visita de nossos navios anteriormente, como Dulos, o Logos 2 também, e conhecidos como a maior livraria do mundo. Esta já é a 4ª embarcação usada na missão humanitária, que promove ainda doações de filtros de água, óculos de leitura e intercâmbio cultural. A cidade já recebeu a livraria a bordo em 1979, 81, 83 e 91. Depois de navegar por 100 mil milhas náuticas ao longo de 10 anos, o equivalente a 4 voltas e meia em torno da Terra, este navio vai encontrar a zona portuária do Rio de Janeiro revitalizada e consagrada como ponto turístico queridinho dos visitantes e moradores. A gente tem já entrado em contato com várias pessoas, com organizações, conhecendo as necessidades do Rio de Janeiro, e a gente tem já vai fazer doações a diferentes organizações, escolas, projetos sociais, e também muitos desses países, realmente os primeiros livros que eles compraram, o primeiro acesso de crianças a livros de boa qualidade, a preço acessível, realmente foi a bordo do navio. A entrada custa R$ 5,00 e não há tempo limite para as visitas. Também não é necessário agendamento prévio para conhecer o navio. Além da livraria, o navio oferece apresentação teatral e performance cultural realizada pelos tripulantes, tudo em português. O espetáculo O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa será exibido nos dias 22 e 29 de setembro e 6 de outubro, às 14h e às 18h30 da noite. Já o evento, onde os voluntários mostram os trajes e danças típicos de seus países de origem, está marcado para as 15h30 da tarde do dia 26 de setembro. Os ingressos para essas atrações são à parte, podem ser comprados pela internet e dão direito à visita à livraria também. Muitos dos nossos livros vão estar disponíveis em inglês, mas também nós vamos disponibilizar mais ou menos 30% da livraria em português também. A embarcação está em Santos e depois de zarpar do Rio, vai passar ainda pelos portos de Vitória e Belém. Um dos principais ícones radiofônicos da América Latina, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro completou 83 anos nesta quinta-feira. O aniversário marca a resistência de um meio de comunicação que foi tão ou mais importante quanto as mídias digitais e a televisão. A Rádio Nacional entrou para a história como a principal emissora latino-americana nos anos 40 e 50. Nenhuma outra chegou a transmitir ao vivo programas com 3 orquestras, maestros e arranjadores de renome, como Radamés Inátali, e um elenco de músicos e cantores que incluía nomes como Emilinha Borba, Marlene e Calbi Peixoto. Modelo de programação que seria copiado pelas emissoras de televisão nas décadas seguintes, a Rádio Nacional lançou e consagrou as radionovelas. Eternizou também apresentadores como César de Alencar, Paulo Gracindo e Almirante, humoristas como Brandão Filho e radioatores como Mário Lago e Daisy Lúcide. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto, em Milão. Em 1941, a Nacional lançou o Repórteresso, primeiro noticiário de rádio-jornalismo do país. O sucesso da fórmula, importada dos Estados Unidos, permaneceu no ar até 31 de dezembro de 1969, repetindo o sucesso também na televisão. Líder de audiência, a Nacional não influenciou apenas os programas televisivos, mas também o conteúdo das peças publicitárias. Pânico, senhores! A bomba atômica no mundo dos insetos. DETEFON. Novo e poderoso inseticida à base de DDT e rotenona. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.